estabelecer uma importante discussão sobre psicanálise, o uso de aplicativos relacionados de relacionamento e das drogas psicoativas. Essas multiplicidades e intensidades de conhecimentos têm a possibilidade de revolucionar e amenizar uma significativa gama de sofrimentos psíquicos e somáticos. Vivemos em tempos de desafios e descobertas, onde o avanço da tecnologia também tem permitido o desenvolvimento de novas trocas afetivas. Um exemplo disso são os aplicativos de relacionamento que se tornaram ferramentas poderosas para conectar pessoas em diferentes partes do mundo. Mas como isso se relaciona com a psicanálise? Esses aplicativos oferecem um espaço seguro para que seus usuários possam compartilhar suas histórias e expectativas. Através dessa conexão, é possível encontrar apoio mútuo e validação e compreensão, componentes esses fundamentais para a expansão emocional. Além disso, há também o uso de drogas psicoativas, que tem chamado a atenção da comunidade científica por seu potencial terapêutico, com destaque especial para o canabidiol. Estudos também têm demonstrado resultados promissores nos tratamentos de transtornos psiquiátricos, no tratamento de doenças neurológicas e dores crônicas. Essas substâncias parecem criar um estado de consciência expandida, permitindo que o paciente acesse memórias reprimidas e emoções profundas relacionadas ao trauma. Se faz necessário destacar que essa abordagem ainda está passando por amplo debate e pesquisa para garantir seu uso seguro e eficaz nos pacientes. Nossos colegas vão dividir conosco as suas intensidades de pesquisas nesses territórios e seus olhares singulares. Que este encontro seja uma oportunidade de reflexão e aprendizado, tendo como objetivo promover a busca contínua por melhores formas para cuidar do sofrimento humano. Então, agora, vamos ouvir Renato Fleff, PhD, bacharel em Ciências Biológicas, modalidade médica, doutor em Neurociências, pós-doutorando pelo Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica da Universidade Federal de São Paulo, coordenador científico da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, diretor executivo da CANAPSE, sua Associação Canabiológica, Pesquisa e Serviço, que tem como objetivo pesquisar as possibilidades que as neurociências vislumbram com o uso de substâncias como cannabis e outras drogas psicoativas nos transtornos psíquicos. Boa tarde a todos. Obrigado, Ana, pela apresentação. Obrigado, Liliana, pelo convite. A toda a sociedade de psicanálise da cidade do Rio de Janeiro. Boa tarde. Bom, vim aqui com o desafio de trazer aqui, de tentar unir novamente uma área de conhecimento distanciada por conta, talvez estrategicamente, áreas que se conversam, falam de uma mesma temática, só que com uma linguagem diferente, com um dialeto diferente. Eu acho que essa oportunidade é da gente reconstruir pontes ou estabelecer caminhos, como fala Kalafe Palanga, escritor angolano, e que talvez aqui a gente trazer reflexão, possibilidades de usos de ferramentas, como estratégia de autoconhecimento ou de emancipação. Então, bom, eu não tenho nenhum interesse na venda de produtos, sou pesquisador, então não tenho nenhum vínculo com empresa que vende medicamentos ou drogas à base de cannabis ou outras substâncias psicoativas, embora seja usuário de diversas delas. E o professor Antônio Escorrotado, da Universidade Complutense de Madrid, ele fala que é possível que não houvesse ao menos uma pessoa que existiu
que tenha ao menos ouvido falar de tais plantas ou substâncias psicoativas, substâncias que atuam no nosso sistema nervoso central, proporcionando efeitos que são modulados a partir do nosso desejo, das nossas experiências, da nossa vontade, né? Então aqui, esculturas, né, de povos ancestrais, aqui, pronto. Então, utilização, né, de plantas e substâncias de poder, como por exemplo cogumelos, a cannabis, a coca e a papoula, né? Então, uma diversidade de plantas que, inclusive hoje, estão na contemporaneidade tentando ser entendidas pela neurociência, pela psiquiatria, pela psicanálise. E, ao mesmo tempo, a psicanálise interagindo com essas ferramentas, sejam farmacológicas, sejam ferramentas do nosso cotidiano, como a inteligência artificial, né? Então, esse autor aqui, ele traz a provocação, né, de que a psicanálise ela pode entender o inconsciente da inteligência artificial, né? Dialogando com a mesa que nos antecedeu aqui, ele traz que se existe uma máquina aprendendo, e essa máquina aprende a partir da relação que ela tem com o ser humano, então é possível que ela tenha um componente de inconsciente, né? Então, como que a psicanálise ela consegue ajudar a compreender essa dinâmica, né, de comportamento humano-máquina e nos tentar fazer com que a humanidade use essa ferramenta de maneira menos nociva, né, menos fatalista, né, menos determinante para a sociedade, né? Assim como Freud um dia propôs a utilização da cocaína. Bom, e aí, né, os fármacos, então, a gente tem a utilização de bons e maus usos de fármacos. Eu, como antiproibicionista, não gosto de demonizar drogas, né? Mas a gente tem aí as experiências com substâncias que são da mesma classe, né? Então são canabinoides, e uns deles naturais e outros sintéticos, e que podem proporcionar efeitos diferentes. E esses efeitos eles vão depender de uma dinâmica que relaciona o indivíduo que faz esse uso e as suas características, suas particularidades, como por exemplo a sua personalidade, seu metabolismo, sua atividade celular, enfim, né? Características biológicas, características psicológicas, que também vão perpassar essas características biológicas, né? Pelo fármaco que está sendo utilizado, pela via de administração desse fármaco, se ele é, por exemplo, um canabinoide sintético ou se é um canabinoide natural, e em qual contexto esse uso está sendo feito, né? Se é um contexto que favorece fatores de proteção, de vínculo, ou então que escancara fatores de vulnerabilidade a esse indivíduo, fatores de violência, né? Então, dentro dessa dinâmica, né, dessa tríade, tiveram alguns autores, né, que cunham aí nomes ou abordagens, né, para lidar com com o mesmo fenômeno, né? O primeiro deles é o George Engel, esse que está em preto e branco, né? E ele traz esse conceito do biopsicossocial, né? Então, seria aí essa dinâmica complexa, multifatorial, que estaria relacionada com o fenômeno do uso de drogas, né? Já o Claude Liebenstein e o Norman Zinberg, né, eles trazem esse conceito de droga, indivíduo e contexto, né? Drug, set and setting. O Norman Zinberg, né, ele era um médico que tratava egressos do Vietnã, e muitos desses egressos eles retornavam aos Estados Unidos com um transtorno por uso de opioides.
principalmente do ópio fumado, né, e da morfina. E o Zimberg ele observa e percebe que obrigado, recebi um presente, agradeço aqui dessa. O Zimberg ele fala que ele percebe, né, que 80% dos egressos, quando regressavam do Vietnã, eles abandonavam o uso dos opioides. Então ele destaca que o contexto ele tinha um fator preponderante para que esse uso se mantivesse. E aí ele propõe então que é impossível dissociar, né, o fenômeno do uso de substância da substância em si, do indivíduo que faz o uso e do contexto ao qual esse uso está sendo feito. Hoje, geralmente, a gente tende a demonizar, né? Falar, não, porque o crack é um perigo, ou então o canabinoide sintético é um perigo. Mas é um perigo aonde e para quem? Né? Onde esse uso está sendo feito, quem é que está fazendo esse uso? Né? E lembro também do professor Elisaldo Carlini, que foi meu mestre lá no Unifesp, né? Ele falava que a gente estuda a maconha que o homem usa, e a gente deveria estudar o homem que usa maconha. Então, inverter essa relação é importante, né, para a gente parar de falar, por exemplo, cannabis medicinal e falar o uso medicinal da cannabis. Né? Talvez seria uma estratégia mais didática para a gente abordar as drogas como um todo. Né? E eu tive, em termos do uso medicinal, né, assim, do uso terapêutico das substâncias, né, existe uma literatura farta, abrangente, né? Então, como Antônio Escorrotado diz, né, na história da humanidade, na pré-história, que antecedeu a ciência, a medicina, a linguagem, os humanos utilizavam drogas para diversas finalidades. E até o século XX, a cannabis é um dos exemplos, ela era utilizada, empregada, comercializada em farmácias, inclusive em formatos de cigarro, e que, em um determinado momento, ela deixou de ser utilizada, passou de ser interessante estrategicamente e se empregou uma política de restrição a ela, de erradicação da planta. Né? Foi retirada de várias farmacopeias, foi banida de alguns países e, a partir da redescoberta científica da cannabis, graças ao trabalho de alguns pesquisadores, como Rafael Mechulo, como o professor Elisaldo Carlini, hoje temos aí um número satisfatório de evidências dentro da ciência contemporânea, cartesiana, positivista, mostrando o potencial de viabilidade, segurança e eficácia para o tratamento de uma série de transtornos neurológicos e psiquiátricos com esses princípios ativos. Essa é uma nota da Fiocruz, né, do Ministério da Saúde, que traz aí o estado da arte, né, o que vem sendo, o que tem de mais atual em relação às pesquisas acadêmicas sobre essas propriedades terapêuticas da planta. Né. E aí, ouvindo a Cris, né, falar a respeito da angústia, né, eu acho que também estudando um pouco aqui para trazer para vocês alguns paralelos, né, algumas pontes entre o conhecimento da neurociência, da psiquiatria e da psicanálise, né, eu vi essa definição de angústia que eu li tanta coisa, eu já não me lembro mais o autor que escreveu, vocês devem saber até mais do que eu, não sei se foi Freud, se foi Lacan, enfim. Mas ele fala do medo do desaparecimento do ser, né? Então, nesse desaparecer, o não reconhecimento. E aí, daí uma potência do surgimento de um novo ser. Né? E essa definição de angústia, ela me trouxe, né, me remeteu à experiência do processo terapêutico com psicodélicos. Né? Os psicodélicos, eles tendem a se desdobrar em experiências desafiadoras, possivelmente de dissolução do ego e com alterações duradouras da personalidade. Né? E é nesse desafio, é nesse encontro do indivíduo com o seu sistema, né, poroso, aberto
a receber novas informações ambientais, né, com perturbação do seu sistema sensorial, perturbação da sua percepção do espaço e tempo, o indivíduo ele acaba enxergando fenômenos e comportamentos por outra perspectiva. E a partir dessa outra perspectiva ele consegue, possivelmente, né, mudar um pouco da sua compreensão sobre determinado comportamento, sobre a sua personalidade, e daí pode surgir algo, emergir algo terapêutico, né? Sobretudo quando conduzido, né, em um ambiente em que se busca, né, lembrando da dinâmica biopsicossocial, né, com a finalidade de se buscar algo novo, se buscar algo terapêutico. Mas as drogas, né, elas nem são sempre terapêuticas, né? As substâncias elas estão dentro do universo, de diversos universos, né? Do universo da interação social, do uso recreacional, mas também do uso sacramental, do uso ritualístico, e às vezes até do momento banal do cotidiano, né? Então nós temos diversas substâncias que, como fala Maurício Fiore, né, proporcionam agenciamentos, né? Então são agentes que vão potencializar ou inibir, né, ou atenuar comportamentos humanos, atividades essencialmente humanas, né, seja se preparar para o trabalho, para dormir, para interagir socialmente, para perceber o próprio corpo, né? E todos esses fenômenos eles acontecem intermediado por substâncias psicotrópicas, podem ser intermediados. E aí quando a gente fala do fenômeno de uso de substâncias, né, a gente vê que nos últimos 10 anos, embora o crescimento populacional ele vem desacelerando, o uso de drogas ele aumentou significativamente superior a esse crescimento populacional no período. E um dado mais importante, né, é que o número de pessoas que apresentam transtorno por uso de substâncias também cresceu de maneira significativa no mesmo período. Nós vemos aqui que há um aumento no número de pessoas que utilizam substâncias, né? Em 2011 havia menos de 250 mil e hoje nós estamos em milhões, e hoje nós estamos em quase 300 milhões de pessoas que utilizam substâncias psicotrópicas ao redor do mundo. Opa, peraí gente, eu não passei nada aqui, né? Então tá aqui, ó, esse dado, eu estou passando para mim aqui, não para vocês. Mas então aqui, né, enquanto a população cresceu 11%, o aumento no uso cresceu 25% e o aumento de pessoas com transtorno por uso de substâncias cresceu 45% no mesmo período. Aqui, né, então, de menos de 250 milhões para 300 milhões de pessoas. E os dados, né, que também recentes, né, da ONU mostram que nunca houve um cultivo tão grande de coca e de papoula no mundo. Então, mesmo em detrimento da política proibicionista que visa erradicar determinadas plantas e substâncias, esse cultivo nunca foi tão alto, né, tão bem sucedido. Ao mesmo tempo, cresce também o número de novas substâncias psicoativas, né, as NPS, né. Então, aqui em 2021 foi registrado a identificação de 618 novas substâncias psicotrópicas. Então veja só, né? Enquanto aquelas tradicionais lá que antes da pré-história já eram utilizadas, continuam sendo utilizadas, e outras novas vêm sendo desenvolvidas, né, em um mercado que não é regulado, um mercado que enxerga uma demanda, que enxerga uma política e oferece substância para as pessoas, né, faz ela chegar ao mercado consumidor. E ela faz chegar ao mercado consumidor trazendo consigo
uma série de implicações e impactos, né, que vão desde do desmatamento, de crimes ambientais, né, até poluição, lavagem de dinheiro, violência, etc. Tráfico de armas, de pessoas, de minérios. E tem o caso, né? Um caso, acho que tudo isso tem a ver com uma questão do sistema econômico, né? Que a gente opta em viver hoje em dia, né? Que dá as regras do jogo. Esse é o caso, né? O caso da Purdue é um caso de uma empresa multinacional de produção de fármacos, né? Uma indústria farmacêutica norte-americana que produzia a oxicontina ou oxicodona, né? Um opioide semelhante à morfina e que produziu a maior crise de opioides da história dos Estados Unidos antes do fentanil. Então, a Purdue, ela se declarou culpada, ela pagou uma multa bilionária, ela abriu falência, né? Os donos delas, né, continuam bilionários, no entanto, eles fecharam a fábrica, Parque Tecnológico da Purdue foi estatizado para a produção de fármacos como esse, como Narcan, né, trazido pela Sara, que é um medicamento de resgate, um bloqueador de sistema opioide, de receptores opioide, de receptor mi-opioide, mais especificamente, e que auxilia pessoas que estão num quadro de overdose de opioides a retomarem ali o controle respiratório e não morrerem por conta desses efeitos, né, dessa consequência. Eu queria passar um vídeo, você pode passar para mim, por favor? Esse é um vídeo do número de overdoses por ano nos Estados Unidos e a relação das substâncias, né, que provocam esses casos de overdoses, né. Enquanto a cocaína está ali, né, superior a todas as substâncias, vejam que os benzodiazepínicos e os antidepressivos, eles são substâncias que também causam, né, overdose. E aí, a partir de 2018, o fentanil, ele ultrapassa a cocaína e atinge aí números tão alarmantes, tão significativos, que reduziu a expectativa de vida nos Estados Unidos pela morte de jovens em decorrência do uso de fentanil, né? No Brasil, né, a Denise me perguntou, né, se a gente não tinha o Narcan no Brasil, e embora o uso de opioides exista, né, sobretudo em profissionais de saúde que têm fácil acesso a esses princípios ativos, né, não é um uso tão comum. O que a gente vê no Brasil são pessoas fazendo uso não intencional de opioides. Então, quando elas utilizam uma outra substância, como cocaína, por exemplo, e lá contém um pouco do fentanil. Bom, eu vou me apressar, porque meu tempo já está se esgotando, né? A gente tem outras indústrias, como a indústria dos fármacos, né? Como a Purdue. Uma delas, inclusive, tem majoritariamente sócios brasileiros, como a Bembev, que produz cerveja, né? Mas também as indústrias de tabaco, lucrando bilhões, né? E que não há uma movimentação ou uma mobilização para declará-las culpadas de uma série de questões, né? Envolvendo os riscos atrelados ao uso de drogas. E aí, eu acho que chegando no ponto mais importante aqui da minha fala, né? Como que a gente consegue dissociar, né, a prática de uso de drogas ou de atenção de saúde de um contexto onde a violência é sistemática, né,
onde a violência para determinada parcela da população ela chega antes de qualquer serviço básico, né? Então, esses são dados, né, do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, aqui do SESEC, capitaneados pela Julita Lengruber, e ela mostra aqui que isso daqui é porcentagem, tá, gente? Opa, perdão. Aí, ó. Então, isso é o que acontece, né, onde a violência ela chega antes do serviço, né, e os dados do SESEC, mostrando aqui em porcentagem, né, pessoas, quando são mais expostas a tiroteios, elas apresentam uma probabilidade de ter transtornos mentais como hipertensão, insônia, ansiedade, depressão ou comorbidades em um número maior do que pessoas que não estão expostas a esse fenômeno social, né, que é provocado, em geral, quando há conflito do Estado ou de organizações paralelas ao Estado por controle de territórios. Mesmo fato ocorre quando as pessoas são encarceradas, né, há um aumento da probabilidade de psicose, de uso de substâncias, de violências, enfim, né? E isso, assim, pessoas que ficaram um dia na prisão versus quem nunca ficou preso, já apresenta diferença de saúde mental como um todo, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem um sistema que defende políticas de proibição ou de criminalização de uma pessoa que usa determinadas plantas ou substâncias. Já a plataforma Fogo Cruzado, ela mostra que em 7 anos, 613 crianças foram baleadas no estado do Rio de Janeiro. Os pontos azuis são crianças que sobreviveram e os pontos laranja são aquelas que não resistiram. Nesse caso, a gente sabe quem é o alvo das políticas de proibição de determinadas plantas e substâncias. Aqui está o nome de 13 crianças e adolescentes que morreram apenas no ano de 2023, de janeiro a setembro. 13 crianças das 24 que faleceram, vítimas da violência do Estado ou de disputa de territórios em nome da chamada guerra às drogas. Nesse sentido, trago a reflexão de Frantz Fanon, onde ele fala que racismo são oportunidades e barreiras vividas ao longo da vida por determinadas pessoas. Então, acho que ele também provocava a necessidade urgente de uma psicanálise popular, né? E os desafios da democratização da psicanálise são muitos, né? Como já trazido aqui nas mesas anteriores, mas acho que eu trouxe alguns, né? Como compreender o sujeito em seu contexto, que é indissociável, né? A política, a história, as fronteiras, as raças, os gêneros. É impossível a gente indissociar as instituições doentes, sobretudo o hipercapitalismo, dessa realidade, que a alienação psíquica ela é reforçada pela alienação social e racial, e como lidar, né, com essa existência e os desejos no cenário de guerra e grandes traumas, sendo que o impacto ele não é apenas individual, mas também coletivo. Bom, o meu tempo estourou, eu agradeço enormemente e falo em nome de toda a Marcha da Maconha que existe um movimento social que é possível trazer à sociedade a discussão, né? Como aqui nós estamos no espaço, na cidade do Rio de Janeiro, onde majoritariamente as pessoas são brancas, a gente precisa também democratizar e escurecer os espaços da psicanálise. Muito obrigado.